Eu quero continuar compartilhando com você a respeito da chave de Davi. Parece que meu microfone aí baixou, mudou alguma coisa. O que aconteceu? Vocês estão me ouvindo bem? Ou só eu que fiquei sem retorno aqui? Agora voltou. Quero continuar falando com você sobre a chave de Davi e eu quero falar sobre o segredo de Davi, dessa chave de Davi. Ainda usando o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Aleluia. Glória a Deus. A palavra chave, aqui, irmãos, na Bíblia fala de autoridade espiritual. A mim, a você, o Senhor, Ele deu à igreja algo que se chama autoridade. Autoridade espiritual, e acredite em mim, é o que tem de mais precioso na vida de um crente. Eu me lembro até hoje, em um retiro de pastores, um pastor visitante convidado, um preletor convidado, ele estava ali ministrando, e ele fluía em profecia, palavra de conhecimento, e eu fui muito marcado o dia que ele me chamou, pediu para eu me levantar, e ele falou que havia algo muito claro da parte de Deus na minha vida, e esse algo, ele disse, estava escrito na minha testa, que era autoridade. E aquilo me marcou muito, porque eu não tinha ainda ali esse entendimento a respeito dessa chave de Davi, do que é ter essa autoridade em Deus, porque depois que você descobre a autoridade que você tem em Deus, acredite em mim, todos os santos têm autoridade, a todos os santos foi dado autoridade, mas você vai utilizando essa autoridade numa medida muito maior. Você vai ver que tem crentes que são muito mais ousados que outros, sim ou não? Todos têm, mas você vai ver que quando o demônio se manifesta, não são todos que têm coragem de colocar a mão no endemoniado. São todos que colocam? Não. Às vezes dá aquele clarão, abre assim, espalha, ninguém vai orar pelo endemoniado. Principalmente se o grito for, aquele grito alto, grosso, um touro ali, berrando, aquela coisa, todos os irmãos tudo abre e sai correndo. Mas tem aquele que entende que ele tem essa autoridade, essa chave de Davi, foi dada a ele, então ele vai lá, confiado na autoridade de Jesus, impõe as mãos e expulsa aquele demônio. Ele não está nem aí quem é o demônio, se ele fala é Beelzebu, e sei lá quem é o demônio, ele não quer saber, ele sabe que ele está ali em nome de Jesus, que é a autoridade maior, nome que está sobre todo nome. Então ele entendeu que ele tem essa autoridade. Então quando o Senhor ele estabeleceu, ele falou para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Preste atenção, será que o Senhor estava entregando a chave da porta do céu literalmente para Pedro, para a igreja? Claro que não. O que o Senhor estava conferindo à igreja era um tipo de autoridade espiritual que somente a igreja possui. Portanto, meu irmão, quem tem a chave tem autoridade. Eu quero dizer para você, você tem a chave. Você tem autoridade. Nesse ano de 2024, o Senhor quer te levar a usar essa autoridade como ainda não foi usada. O Senhor quer te usar ali com uma ousadia como nunca antes. Intrepidez. O Senhor quer ver os santos, a igreja se levantando com essa intrepidez, com essa ousadia, porque ela tem a chave. Então ela tem a autoridade. O texto aqui que lemos diz que o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, a mesma que ele entregou nas nossas mãos. Preste atenção. Se nós queremos portas abertas nesse tempo, nós precisamos saber o que significa a chave de Davi, para que nós possamos usá-la apropriadamente. Domingo passado, eu gastei um tempo falando sobre essa chave de Davi. E você já entendeu e aprendeu que a chave de Davi é a graça.
Está claro isso nas Escrituras, na palavra de Deus, esse é o primeiro ponto. A chave de Davi é a graça. Isaías, capítulo 22, diz que essa chave não é apenas de Davi, mas também da casa de Davi. Olha lá, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então veja, é a chave de Davi da casa de Davi. E eu também falei o que é a casa de Davi. Zacarias 12 responde também isso. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então preste atenção, quando nós juntamos essas verdades, nós entendemos que a chave de Davi está relacionada com esse espírito da graça. Preste atenção, é isso que vai fazer toda a diferença. Você pode falar, pastor, para mim isso já é muito básico. Acredite em mim, a maior parte ainda dos cristãos não entendem essa verdade por revelação. Você fala, é pela graça, irmão. Ele fala, é mesmo, né, pastor? É pela graça. Mas ele está sempre tentando merecer. Ele está sempre tentando conquistar na força dele, no desempenho dele. Ele fica se esforçando, se dedicando, ele soa bastante para conseguir. E ele nunca consegue. E ele diz, é pela graça. Acredite em mim, tem muito irmão dizendo pela graça, mas vivendo pela justiça própria. Então não é simplesmente dizer, é graça. É você entender essa promessa de Deus, que já foi derramado esse Espírito da graça. É uma promessa para os crentes da nova aliança, é para mim e para você, meu irmão. Então, quanto mais favor nós desfrutamos, mais portas abertas são colocadas diante de nós. Essas portas abertas é o sinal do favor. Então, você quer ver se tem favor na sua vida? Observe se as portas estão se abrindo. 2024. Quantos aqui já podem dizer, pastor, este ano portas já se abriram para mim? Já tem alguém que pode dizer que portas se abriram? Aleluia! A cada domingo, mais gente vai levantar essas mãos, vai dizer, portas se abriram para mim. Isso é sinal de favor. Quem tem favor, tem portas se abrindo diante dele. Conexões são feitas. O Senhor te coloca no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. E você começa a avançar, você começa a crescer em todas as áreas da sua vida. Então preste atenção, nós temos as chaves da casa de Davi, porque nós temos o Espírito do favor sobre nós. Entenda, meu irmão, de uma vez por todas, Deus não nos dá nada segundo os nossos merecimentos, porque eu me esforcei, porque eu mereço. Não, o Senhor, Ele dá por causa da graça dEle. Tudo que vem do Senhor para a nossa vida, vem pela graça, por intermédio da obra de Jesus, o Senhor. É tudo pelo que Ele fez, não pelo que eu e você fazemos e iremos fazer. É pelo que o Senhor já fez, é pela obra consumada. Está consumado. Quando o Senhor ali bradou naquela cruz, está consumado, Ele diz, a obra está concluída. Tudo que era necessário para que você seja abençoado, eu já fiz. Você entende o que é a obra está consumada? Não é que agora nós não temos que pregar mais o Evangelho, não é que nós não temos mais que fazer nada para que vidas sejam alcançadas. Porque tem gente que pensa isso. Para que então, se está consumado? Por que encontro com Deus? Por que encontro para as crianças? Por que eventos e mais eventos? Por que conferências e mais conferências? Por que treinamento? Por que capacitação? Se está consumado, Juninho? Flávio. Essa pode ser a mentalidade de muita gente. Finish, está consumado. Significa que não temos mais nada a fazer, não, filho. Há muito trabalho a ser feito, mas com um entendimento, é tudo pelo que Ele fez. Quem faz, quem liberta, quem cura, quem salva, quem faz o milagre,
Quem gera as conexões, quem convence o homem do pecado, do juízo da justiça, é Deus. É pelo poder dele. Significa que não é pelo meu esforço, significa que não é pelo quanto eu sei de Bíblia, significa que não é pelo quanto eu oro, pelo quanto eu jejuo. Se bem que eu vou orar, vou jejuar, vou ler a Bíblia, vou me empenhar, mas não é por isso que vai acontecer, é por causa dele. Porque ele já disse, está consumado. O que era necessário para as coisas acontecerem, para o meu poder se manifestar, já aconteceu há mais de 2000 anos do Calvário. Amém? Não é aquele entendimento, desculpa, presbiteriano, de que vamos aguardar os predestinados serem encontrados ou se encontrarem. Que conversa é essa? Nós não vamos esperar os predestinados. Nós vamos alcançar, nós vamos encontrar os predestinados pela graça. E como nós encontramos os predestinados? Pregando o Evangelho. Fazendo encontro, fazendo célula, fazendo discipulado, e assim nós fazemos continuamente, não vamos parar, e assim você e eu vamos encontrando os predestinados. Percebe como é uma linha fina e como pode haver muita confusão no meio do povo de Deus por entender errado verdades tão preciosas da palavra de Deus? É isso que tem gerado muitos crentes passivos, de braços cruzados. Por quê? Porque pensam que está consumado e que não tem mais o que fazer. Que predestinado não precisa fazer nada de uma aparecer, vai se converter, porque afinal ele é predestinado. Então por que Jesus enviou de 2 em 2? Por que Jesus enviou 70? Por que ele falou ir de fazer discípulos de todas as nações? Por que ele falou ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ensinado? Por que o Senhor falou isso? Se as coisas fossem dessa maneira, não é. Mas tudo isso vai acontecer com o entendimento e a crença correta de que é pela graça. É pelo Espírito da graça e de súplica que se encontra na casa de Davi, que é os crentes que estão na nova aliança, confiados nessa justiça unicamente do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Vou te dizer uma coisa. Sabe por que nós não temos mais portas abertas diante de nós? Porque ainda, infelizmente, há muita justiça própria. No fundo, ainda achamos que tem algo bom em nós, que fazemos coisas que podem nos recomendar para Deus, que Deus olha e fala assim, uau, o Breno é maravilhoso. Porque isso ele vai receber. E todos os dias nós somos tentados a pensar isso. Você é tentado a pensar, realmente, no final das contas, eu sou diferente. Não sou, é como aquele publicano e o fariseu diante do Senhor. Um levanta a mão e fala, Senhor, obrigado que eu não sou como esse publicano pecador. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo de tudo que eu recebo. Olha a mentalidade desse. Ele acha que ele é diferente, ele é melhor e por isso Deus vai abençoá-lo. Ele acha que ele pode ser recomendado diante do Senhor pelo que ele faz. Não, você não pode ser recomendado diante do Senhor pelo que você faz. Você é recomendado diante do Senhor pelo que ele, Jesus, fez. O pai olha e diz, o sangue, ali tem sangue, o sangue do meu filho está sobre ele, então ele pode receber. O sangue do meu filho está ali purificando, lavando, é o que justificou, então ele pode receber. Olha o que Isaías, capítulo 64, verso 6 diz, mas todos nós somos, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. Pastor, você voltou lá para o Antigo Testamento, isso aí é antes de nascer, de novo. Preste atenção. Não,
Você precisa entender que aqui está falando da justiça do homem. A justiça do homem, ou seja, aquilo que eu e você fazemos de bom, aquilo que nós fazemos de legítimo, aquilo que nós fazemos de nobre, para Deus é trapo de imundícia. Ou seja, nenhum de nós podemos ser recomendados a Deus pelo que fazemos. Eu sou piedoso, pastor, eu sou caridoso, eu sou alguém, eu sou como Dorcas, piedosa. Eu sou isso, eu sou aquilo, filho. Você está enroscado se você estiver apoiado nisso. Porque o que nos recomenda ao Senhor sempre será a sua graça, o sangue de Jesus. Você sabe, hoje os cultos, trapo de imundícia. Porque essa expressão é uma expressão ali usada no Antigo Testamento para se referir ali aos retalhos de pano que as mulheres usavam para conter o fluxo menstrual. E o que tinha que fazer com aqueles retalhos de pano? Tinha que ser incinerados. Na lei, uma mulher menstruada era considerada imunda, e os trapos que ela usavam eram desprezíveis. E é isso que o Senhor está chamando. A minha e a sua justiça, trapo de imundícia. Eu não vou te abençoar pelo que você faz. Eu vou te abençoar pela minha graça. Você está entendendo? Isso é graça. É isso que é necessário nós entendermos e não podemos perder de vista. É isso que nos levará a viver um ano de portas abertas. Pode pegar toda a sua justiça praticada ao longo da sua vida e apresentar no último dia diante de Deus. Ele vai considerar como trapo de imundícia. Por isso que nós temos que desistir de tentar merecer algo de Deus. Deus jamais vai nos dar algo porque nós merecemos, mas vai nos dar somente por causa da sua graça. Preste atenção, essa é a chave de Davi. Você pode dizer amém? Então, quem entender isso vai lançar mão dessa chave e fechar portas na sua vida. A bênção não é para quem merece, a bênção é para quem confia na graça, na justiça de Jesus. Mas muitos dizem, eu reconheço, pastor, que tem áreas que eu preciso melhorar. Preste atenção. Quando você diz isso, você está dizendo que em outras áreas você já é bom. Tem áreas, pastor, é mesmo, só áreas. Você tem áreas. Filho, acredite em mim, nenhuma área você é bom. Nenhuma. Ou é a graça, ou não tem jeito. Não tem nenhuma forma de você ganhar o céu e ganhar as bênçãos, se não for pela graça, pela justiça de Cristo. Não tem, não adianta continuar lutando, insistindo que não tem jeito, não tem meios, além da graça do Senhor, para sermos abençoados. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele diz que na nossa carne não habita bem algum. Quando você acha que tem alguma coisa boa na sua vida, você começa a viver pelos seus méritos. E acredite em mim, essa é a causa do fracasso e de toda a frustração dos irmãos. Porque eles acham que tem alguma coisa ali. Ele acha que tem algo de bom, ele acha que merece. E Deus é obrigado a dar. Deus tem que fazer. Agora tem o outro extremo, tem irmãos que não ousam pedir porque acham que não merecem pedir. Percebe, os dois extremos estão errados, os dois extremos são perigosos. Um pede porque acha que merece, o outro não pede porque acha que não merece. Como é que faz? Nenhum dos dois pode ser abençoado. Não adianta você pensar que ali, se colocar na condição de miserável, vai te trazer favor. Não. Favor não é porque você diz, Senhor, eu sou um miserável. Isso não agrada a Deus, porque você deixou de ser pecador miserável o dia que a sua vida foi salva por Ele. Esse discurso é só do pecador. Você agora foi salvo. Agora você chega diante dele e fala, agora eu sou filho, eu sou amado, eu sou justificado, e por causa do sangue de Jesus que está sobre a minha vida, eu peço ao Senhor, Pai, e eu creio que o Senhor vai me dar por causa da tua graça.
E assim você acessa, e assim você recebe. Não é achando que não merece e não pedindo a Deus, ou achando que merece porque faz alguma coisa boa para Deus, faz alguma coisa de legal. As duas coisas estão erradas. A chave que vai abrir as portas da sua vida é essa chave de Davi. É a graça de Deus. É o Espírito da graça. Eu quero te dizer, meu irmão, decida nesse ano de 2024, viver debaixo dessa graça e desse favor divino. Você pode dizer amém? Quem tem favor, tem a chave. Quem tem a chave, tem portas abertas. Amém? Em segundo lugar, a chave de Davi também é o louvor. O fato de ser chamada de Davi, chave de Davi, também é algo que eu e você precisamos entender. A chave, a vida, melhor dizendo, de Davi, foi claramente caracterizada por ações de graças, louvor, adoração. Davi era alguém que era grato a Deus, gratidão, irmãos. Eu estava no casamento ali da Carol Jimenez, filha do pastor Christian, e sabe como eu pude ver naquele lugar um ambiente de gratidão? A começar ali pelo pastor Christian, a alegria dele de estar casando a primogênita, filha primeira dele, com um homem de Deus, um homem que também tem chamado ao ministério da palavra. E aquela alegria, aquele orgulho, ele não pregou. Foram 22 minutos, o momento ali da ministração dele, só falando sobre coisas boas, só agradecendo. Só dizendo o que vai acontecer na vida daquele casal. Gratidão, havia isso. Você via aquele ambiente permeado de gratidão. É um ambiente onde os céus estão abertos. Por quê? Porque há ali algo que honra o Senhor. Acredite, o louvor honra a Deus. Por outro lado, a murmuração desonra ao Senhor. O louvor abre portas. Você vai ver o povo de Israel peregrinou ali no deserto por 40 anos, deu voltas ali em círculo, por 40 anos não alcançou nada por causa da murmuração. A murmuração impediu aquele povo de entrar na terra prometida, de desfrutar o que Deus tinha para eles. Acredite em mim, quando a murmuração está presente na sua vida, as portas não podem se abrir. O milagre não se manifesta, a cura não se manifesta. Porque a murmuração atrai o demônio chamado, você já ouviu, já preguei isso aqui, chamado destruidor. Aonde a murmuração, o apóstolo Paulo diz, um demônio chamado destruidor entra na vida da pessoa e começa a fazer um salseiro, uma bagunça. Pode observar, pessoas que vivem murmurando não prosperam. Você já viu alguém que vive murmurando prosperando? Não tem. Não conheço um. Mas o contrário é verdade. São agradecidas, que estão sempre com um sorriso estampado no rosto. Estão sempre ali falando, olha, eu tenho mais do que eu mereço. Deus vai só derramando mais e mais sobre essas pessoas. Porque a gratidão honra ao Senhor, amém, irmãos? O problema é que muitas vezes as pessoas, os irmãos, ao invés de louvar, reclamam. Por quê, pastor? Porque é próprio da natureza humana caída. Reclamação, murmuração. Louvor, acredite em mim, não é algo natural. Tem que ser aprendido. Tem que ali, sabe, ensinar para que a pessoa tenha esse coração, esse padrão de vida, esse estilo de vida de gratidão. Louvor não flui espontaneamente. Temos que nos disciplinar para louvar. Por outro lado, a reclamação é a maior expressão da justiça própria. Por que você e eu às vezes reclamamos? Porque nós achamos que merecemos diferente daquilo. Eu não mereço isso. Por que, Senhor, essa doença? Logo, já viu? Um amigo muito querido que faleceu, acometido por câncer. Muito querido por muitas pessoas. E eu lembro uma pessoa, o Ronier, falou, João, como é que pode? Ele era tão top, tão bom, por que ele morreu?
Ele não merecia isso. Eu merecia. E eu estou aqui bem. Estou aqui, ó, saudável. E ele, um cara bom, morreu com essa doença terrível. O que é isso? Justiça própria. Primeiro que você não sabe da vida de ninguém na intimidade. Não tem como você fazer esse juízo, você não é Deus, não compete a nós. Mas isso está ligado à justiça própria. As pessoas acham que foi injusto, ele não podia morrer. Outros deveriam morrer. Olha lá, aquele camarada lá terrível, assassino, está lá vivo. E aquele outro, um grande homem de Deus. Olha que coisa, morreu, como Deus permite isso? E aí qual que é o problema? Nós atacamos a Deus. Nós falamos que Deus está errado, como se nós soubéssemos mais do que Ele. Percebe como é sutil, como isso é perigoso? Justiça própria. Se acho que mereço algo melhor, a minha atitude sempre vai ser de murmurar. Onde há merecimento próprio, não há louvor, meu irmão. O louvor não está presente. Nada merece, nunca reclama. Porque se ele não merecia nada, e ele não recebeu nada, ele também não tem nada para reivindicar. Percebe? Mas quando ele recebe algo, o que ele faz? Meu Deus, estou no lucro, eu não merecia. Eu não mereci e ganhei isso. Não fiz nada por merecer. E olha o que eu recebi. Percebe? Quando você entende que não merece, quando você recebe algo, a sua atitude vai ser sempre de gratidão. Mas quando você acha que merece, a sua expectativa, já viu? Aquela coisa vai chegando, o seu aniversário, e aí você é aquela pessoa ainda muito tradicional e pensa, no meu aniversário, se eu não ganhar um presente legal, eu vou ficar bem chateado. Aí chega o aniversário da pessoa, ela não ganha presente ainda, esqueceram de dar parabéns para ele. Às vezes você fala assim, meu Deus, pastor, que terrível. Às vezes é Deus mesmo ali resistindo à sua justiça própria. Eu falo, vamos ver como que ele vai ficar, o maravilhoso. Ele esperava um presente, nem vão lembrar do aniversário dele. Aziado. Por quê? Porque não lembraram. Eu merecia um grande presente, mas nem lembraram, nem fizeram menção do meu nome, do meu aniversário. Os irmãos estão entendendo? Fala a verdade, isso aí é um problema sério ou não é? Você pode achar que isso é pouca coisa, não é. Isso é motivo de muita confusão, de muita divisão, de muita contenda. Porque a pessoa, ela está esperando, ela tem uma expectativa grande, porque ela pensa que ela merece, que ela é merecedora. Agora, quando eu sei, entendo, eu não mereço nada, o que vem é lucro. Não mereço nada, aí a irmã Marinalva me traz um cafezinho desse aqui, eu fico feliz da vida, faceiro da vida. Veja, me alegra. Agora, eu posso andar pelo outro lado. Rapaz, mas não trouxeram nem água para mim, estou aqui pregando, minha garganta seca. Esse exímio pregador, que é isso? Maravilhoso como eu, e nenhuma água trouxeram. Percebe que coisa terrível? Mas é bom você sempre entender, não, eu não mereço. Aí quando vem uma água, vem um mais. Você consegue agradecer. Você não precisa de acontecimentos grandiosos para agradecer, preste atenção. Quando você agradece por um simples café, coisas grandes Deus começa a fazer na sua vida. Porque Deus não vai fazer na sua vida até que você reconheça as pequenas coisas que Ele faz. Você quer coisas grandes? Começa a valorizar as pequenas que Deus tem feito na sua vida. Seja grato, tenha essa chave de Davi. Entenda que você não merece. Nos dias ali de Jesus, os religiosos viviam debaixo dessa justiça própria. E por isso o Senhor, Ele disse que eles eram um tipo de gente que reclamavam de tudo. Mateus 11, 18, 19. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Em outras palavras, nada podia agradar esse tipo de gente. É incrível. Está sempre, né? Se é gordo, fala que é magro demais, fala esse aí é relaxado, não sei. Nunca vai estar bom. Você nunca vai agradar ninguém. Percebe?
Por quê? Porque existe essa mentalidade, essa cultura que o diabo implantou no meio do povo, do mundo. E isso, às vezes, está dentro da igreja. Está no meio do povo de Deus, porque contamina. Preste atenção, os fariseus não gostavam nem de João Batista nem de Jesus. Ou seja, quem é legalista e cheio de justiça própria, nunca nada está bom para ele. Nada está bom, você nunca vai agradar um legalista. Mas alguém que vive pela graça. Pequenas coisas levam essa pessoa a louvar a Deus. Isso honra ao Senhor, isso, sabe, glorifica o nome de Deus. Esse é o Espírito. Gratidão. Mas a murmuração, meu irmão, acredite em mim, vai sempre trazer problemas na sua vida. Pode observar, isso é da natureza humana. Você e eu nascemos reclamando, é ou não é? Já viu? O bebê normalmente nasce reclamando, né? Já nasce. Já viu o nenê nascendo rindo? Tem. E se ele não rir, o médico ainda dá um tapinha nele, se ele não chorar, faz ele reclamar? Não é? Se ele nasce quietinho, não fala nada. Está até tentando ali resistir à natureza pecaminosa dele. Aí o médico vem, pá, dá um tapa, ele, porque tem que sair o ar, ele tem que respirar. Tudo leva a pessoa ao pecado. Porque é isso, essa é a natureza humana. Isso é do homem. Mas quando eu e você nascemos de novo, recebemos o Espírito, agora a nossa vida é uma vida de gratidão. Por isso, se nós queremos a chave de Davi em nossa vida, nós precisamos aprender a louvar. Você pode dizer amém? Era isso que Davi fez. Tinha um tabernáculo de Davi. Ele fez aquilo para que houvesse ali adoração 24 horas por dia, ininterrupta. Não cessasse o louvor. E acredite em mim, eu e você, nós somos o tabernáculo de Davi que foi restaurado, conforme a profecia. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. É isso que Deus quer ver no meio do povo de Deus, como nós cantamos, no meio dos louvores do seu povo. Né, Ícaro? Dificuldade, né, para celebrar, mas nós vamos vencer, nós vamos ter cada dia mais celebração no nosso louvor. Povo que louva, um povo que tem o louvor nos seus lábios, que pula, que dança, porque Deus é um Deus festivo, Deus é um Deus que dança, Deus é um Deus de alegria. Isso precisa estar presente na nossa vida. Amém, irmãos? No tabernáculo de Davi não havia sacrifícios, mas havia adoração contínua com música, louvor e ações de graças. Como eu disse, 24 horas do dia, os sacerdotes e levitas se revezavam adorando o Senhor diante da Arca da Aliança. Essa é a chave de Davi. Algo que está relacionado também com louvor e com adoração. Cultive isso na sua vida. Todos os... pastor, tá difícil, tá doendo, tá a ferida, tá cada dia pior. Adore, meu irmão, louve, e essa ferida vai secar. Essa doença vai desaparecer. Esse problema financeiro vai ser solucionado. Adore, louve ao Senhor. A porta que está fechada vai se abrir. O que está bloqueando a sua vida financeira, o que está bloqueando a sua saúde, o que está bloqueando a sua alegria, a sua felicidade, às vezes é a ausência do louvor, é a ausência da gratidão, de dizer, Senhor, obrigado, eu não mereço nada mesmo, mas eu creio, Senhor, que o Senhor, ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue, que nós vamos aqui retratar hoje através do cálice e do pão, nós vamos participar da mesa do Senhor. Você vai dizer, ao derramar o teu sangue, ao ter o seu corpo dilacerado, a minha vida foi alcançada, eu fui justificado. Pelas tuas pisaduras, as minhas feridas foram saradas, eu fui sarado, eu fui curado. Então você não está vendo, mas você não precisa ver, você só precisa crer.
creia na palavra, creia nas promessas. É a diferença na minha e na sua vida. Você pode dizer amém? Então lembre-se disso. Quer portas abertas? Louve ao Senhor. Observe se o louvor está presente nos seus lábios continuamente. Lembre-se ali do Salmo 100, e entre pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Faça isso constantemente. E em terceiro e último lugar, para nós participarmos da mesa do Senhor, a chave de Davi tem poder de mudar as circunstâncias. Ah, meu irmão, o primeiro segredo você aprendeu. Da chave de Davi, qual é o primeiro segredo? A graça. É a graça do nosso Deus. Quem confia na graça tem portas abertas. Primeiro segredo. Segundo segredo da chave de Davi é o louvor. Você entendeu? Precisa ter uma vida de gratidão, de louvor. Não permita que o destruidor esteja presente na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento. Não permita. Eu não mencionei, mas porque vivem uma confusão e eles não perceberam. Porque eles não conseguem ter gratidão na vida conjugal. E aí, sabe quem está lá presente? Ao invés de ser o cordão de 3 dobras, Jesus fluindo, é a terceira dobra que não é fácil de arrebentar. Quem está lá é o destruidor. E aí você não entende por que tanta confusão no casamento, por que tanta briga. Você fala A, o cônjuge entende B. Você fala pipoca, ele entende arroz. Você fala, como é que há tanta confusão? Nós não nos entendemos. Porque está faltando louvor. Essa é a segunda chave. Mas o terceiro segredo por trás da chave de Davi é o poder de mudar as circunstâncias. Davi descobriu que sempre que ele passava por tribulações ou era atacado pelo inimigo, quando ele começava a adorar com salmos, imediatamente o Senhor lhe dava vitória. Quando ele se via cercado por todos os lados e parecia não haver escape, ele louvava o Senhor e uma porta era aberta diante dele de forma sobrenatural. Enxergue isso, olhe para a palavra de Deus e veja isso na vida de Davi, isso é muito claro. 2024, o ano das portas abertas. Mas acredite em mim, você ouviu domingo passado, na palavra passada, as portas estão abertas, mas haverá oposição. Portas estão abertas, mas tem um inimigo resistindo. O inimigo querendo te impedir de entrar por essa porta. Agora, você está aprendendo que a chave de Davi tem o poder de mudar circunstâncias. Esse inimigo que está resistindo, você vai pegar e vai fazer ele voltar para o lugar dele. Para o inferno, lá é o lugar dele. Não é ali na frente, não é impedindo a sua entrada naquela porta. Por um caminho ele veio, por 7 você vai voltar envergonhado, Satanás. Mas essa porta, eu vou entrar por ela. E o que Deus tem para mim, você não vai impedir. Eu vou acessar, eu vou receber, preste atenção. Você terá lutas, você vai passar ali, vai enfrentar inimigos, vai ter detratores. Pessoas vão se opor a você, pessoas serão usadas pelo diabo. Então Davi, quando ele foi expulso por Abimeleque, primeiro exemplo que eu quero te dar, ele fugia com medo de Saul, e aí surpreendentemente, cidade de Golias, da turma, do povo de Golias, ele era exatamente daquela cidade de Gate. Agora ele está fugindo, é onde ele encontra refúgio? Lá na cidade de Golias. Observe a situação embaraçosa agora de Davi. Ele busca refúgio juntamente ao rei de Golias. Você consegue imaginar que situação deplorável? Quando Davi chega a Gate, os servos ali do rei Aquis, que é chamado pelo título de Abimeleque, reconheceram Davi como aquele que tinha derrubado Golias. Preste atenção, isso aqui se deu depois que ele, cortou o pescoço de Golias. Ele venceu o maior herói daquele povo, o maior guerreiro.
E aí o povo viu e falou, opa, esse aí não é Davi, o rei da sua terra? Não é esse que cantava, nasceria os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi, então, ele ouve isso, o que aconteceu com ele? Ficou amedrontado, apavorado. O que a Bíblia fala que Davi fez? Ele mudou o comportamento dele. Ele fingiu que era um louco. Ele se passou por louco. Ele começou ali a babar. Ele agarrava nas portas e deixava a saliva correr pela barba. Baba pela barba. Então ele se fez de louco. Aí viram Davi daquele jeito e falaram, endoidou. Está lá em 1 Samuel, capítulo 21, verso 11 a 13, depois você lê. Aí o rei de Gade falou, deixa esse louco embora. Preste atenção, Davi teve que fazer algo humilhante para escapar daquela situação. Quantos de nós ficamos fazendo coisas humilhantes para tentar conseguir alguma coisa? Preste atenção, meu irmão. Quando você faz isso, você está babando na barba. Você está tentando convencer as pessoas a ajudarem você. O mental de Davi nessa situação, o campeão de Israel estava se arrastando no chão, babando como um doido, psicologicamente abalado, expulso pelo rei de Gate sem nenhum tipo de apoio, rejeitado, faminto, com medo. Aí o que Davi fez? Depois daquela situação humilhante, daquela situação ali deplorável, ele lembrou da chave. Preste atenção. Quando você não está vivendo e usando a chave que Deus confiou a mim e a você, em algum momento nós vamos babar, vamos ficar igual louco, vamos ficar se humilhando para receber coisas que, se nós estivéssemos usando a chave, nós receberíamos do próprio Deus, as bênçãos do próprio Deus, sem precisar se humilhar a homens para receber. Pastor, mas isso é orgulho? Não, é você saber que você tem um pai. Você sempre vai recorrer ao seu pai. Ele nos ensina isso, não é orgulho você ali deixar ali de recorrer a homens, mas é saber que você tem um Deus que te ama e que é seu pai. E ele diz, pede e eu vou te dar. Então isso é um ato de fé. Não vou dar um de louco, porque se eu esquecer que eu tenho a chave de Davi, eu vou incorrer pelo mesmo caminho que Davi incorreu ali, quando perdeu de vista a chave. Você está entendendo? Quando estão entendendo, diga amém. Mas Davi se lembrou dessa chave. E as palavras dele ficaram registradas lá no Salmo 34, do verso 1 ao verso 8, olha lá. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia! Isso se dá depois daquele episódio que ele se faz de louco. Mas ele lembrou a uma chave, a chave é engrandecer ao Senhor. Davi poderia se esconder cheio de autopiedade e condenação. Ele tinha muitas razões para se queixar, mas em vez disso, o que ele fez? Louvou ao Senhor. E as suas circunstâncias foram mudadas, preste atenção. As circunstâncias foram completamente alteradas, porque ele mudou a estratégia. Ele mudou o seu discurso. Ao invés de se fazer de louco, eu vou louvar e adorar o meu Deus. Eu vou engrandecer aquele que tem todo o poder, aquele que socorre, aquele que clama a Ele. Então Davi escolheu não ser derrotado pelas suas circunstâncias. Ele decidiu bendizer o Senhor em todo o tempo, não apenas em tempo de bonança.
Mas acima de tudo, em tempos de aflição, você pode dizer amém? Acredite no que eu vou te dizer, guarde isso no seu coração. Você tem passado e enfrentado situações embaraçosas na sua vida, porque você tem perdido de vista essa chave, irmãos, que é a graça, que é o louvor e a adoração ao Senhor. Não perca isso de vista por nada, porque é isso que vai te colocar, sabe, no lugar de honra, no lugar ali onde você vai ser abençoado. Quando a palavra diz que Deus nos colocou por cabeça, você tem que crer que Ele te colocou por cabeça e não por cauda. Não vou me humilhar a homens, eu me humilho na presença do meu Deus, mas a homens não. Eu sei que isso pode ser confundido com orgulho, mas não é. Quando você vive dessa forma, dependendo de homens, você desonra o seu Deus, que tem todo o poder, que é aquele que provê, é aquele que fez os céus e a terra, aquele que diz, clama a mim e socorrer-te-ei. Ele espera uma atitude de fé, para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer. Exemplos, eu posso te dar aqui de Davi, quando ele estava na caverna de Adulão, fugindo ali de Saul, tempo tão terrível. Depois de fugir de Abimeleque, a palavra de Deus diz, no versículo seguinte, que Davi saiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, 1 e 2, olha lá. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam. Olha o tipo de gente que foi se ajuntar, que foi se unir a Davi. Os que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Quem é que quer gente assim na sua equipe? Mas acredite em mim, os verdadeiros homens de Deus, eles não escolhem equipe. Simplesmente diz, Deus, manda. E o que o Senhor mandar, eu vou investir e eu vou fazer aquilo que o Senhor me direcionar para fazer. E esses homens e essas pessoas vão se tornar a melhor e a mais forte equipe que pode existir. Ele não despreza os pequenos começos, ele não despreza as pequenas coisas, mas ele entende, todos têm o seu valor, até mesmo os apertados, os endividados e amargurados de alma, de espírito. Preste atenção, aqueles homens problemáticos se juntaram a Davi, ele poderia falar com eles, amado, nós vamos se abraçar aqui, já pede a pinga lá e nós vamos acabar com tudo logo. Vamos lá para o boteco, que eu não tenho nada para fazer. Eu e você, nós estamos na mesma situação, no mesmo barco, eu não posso acrescentar nada a você. O que eu vou fazer? Você está endividado, eu não tenho nada para te dar. E você sabe, o oprimido é cheio de autopiedade. Todo endividado é vítima, todo amargurado é vítima. O Senhor não sabe o que fizeram comigo. É assim ou não é? O endividado, o oprimido. Você não sabe. Fui abusado. Quando eu era criança, fizeram isso comigo. Meu pai e minha mãe se divorciaram quando eu tinha 6 anos. E por aí vai, esse é o discurso dessas pessoas, são cheias de vitimismo. Mas o que Davi fez? Resolveu transformar aqueles homens em valentes. O que Davi fez ali na caverna de Adulão? Ele fez uma oração que ficou registrada no Salmo 57, do verso 1 a 11, olha o salmo que ele fez. Quando ele recebe aquele tipo de gente, aquele grupo, 400 homens problemáticos. Tem misericórdia de mim, ó Deus.
Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamo a Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperto a minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória, aleluia. Como é que um louvor tão estranho de alguém passando o que ele estava passando? Ele tinha motivos, talvez para mim e para você dizer, de sobra, para reclamar, para murmurar, mas o que ele fez? Exaltou ao Senhor e decretou os inimigos envergonhados. Tudo que estão fazendo contra ele não vai prosperar. Você pode dizer amém? Fugitivo, na caverna de Adulão, entrou naquela caverna em desespero, fugindo de Saul, mas quando ele adorou, algo aconteceu. Não apenas ele foi transformado, mas aqueles homens que estavam com ele também foram transformados. Olha lá, 1 Samuel 22, 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Agora preste atenção, esses 400 homens viraram um exército de valentes, de guerreiros especiais. SWAT, as forças especiais, saiu daqueles endividados, amargurados. O principal deles, a Bíblia diz, era Josebe Bassebete. Olha o que esse camarada fez. Agitou a lança contra 800 homens e os feriu de uma só vez. Não é o MacGyver, é o Josebe Bassebete. Não é o Arnold Schwarzenegger com aquela metralhadora. Não é o Superman da Marvel, não é essa turma da DC. Não, é um homem que era endividado, amargurado de espírito. A Bíblia está dizendo que ele agitou a lança dele contra 800 homens. E a Bíblia diz que feriu de uma só vez. Nem o Hulk consegue fazer um negócio desse. Nem um filme vai conseguir mostrar o Hulk dando um esmaga lá e matando 800 numa pancada só. Mas um homem, usado por Deus, com uma lança, matou 800 de uma única vez. Como é que você explica isso? Deus quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida. O outro camarada chamava Eleazar. Esse era valente. Em uma batalha ele lutou contra os filisteus até a mão dele ficar grudada na espada. Se tornou uma coisa só. O outro se chamava Samá ou Sama. Ele se colocou no meio de um terreno cheio de lentilhas, quando Israel fugia dos filisteus, e sozinho, ele feriu todos eles. Eram os endividados. Eram os que podiam reunir e falar, vamos para o boteco beber, que não tem mais o que fazer. Mas alguém resolveu louvar e adorar o Senhor, e dizer, o Senhor é poderoso para mudar. Percebe que a chave de Davi muda as circunstâncias. Era endividado, era amargurado, agora se tornou algo que
Só Hollywood consegue retratar. E mais ou menos ainda. Mas na Bíblia, homens normais, comuns, mas cheios de Deus, fizeram proezas. Eu quero dizer para você, Deus continua querendo fazer proezas através de mim e de você. Coisas extraordinárias que ninguém pode explicar. Ninguém vai conseguir. Esses homens só fizeram coisas desse tipo, meu irmão, porque teve alguém que decidiu usar a chave que Deus havia dado. Alguém que encorajou esses amargurados de espírito, esses endividados. Salmo 34, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi falou para aqueles homens isso. Eles falaram, é isso? Então vamos fazer. Vamos engrandecer o Senhor junto. Vamos, a uma só voz, exaltar o nome dEle. E o Senhor vai nos transformar. E essa circunstância adversa vai ser revertida, vai ser mudada. Quantos podem dizer amém? Acredite em mim, o mesmo princípio. Hoje, quando você escolhe adorar o Senhor, é inevitável que a transformação venha. Você pode começar como endividado e amargurado, mas vai terminar como um valente do Senhor. É o Senhor que vai fazer proezas em Deus. Não sei qual é o seu problema, meu irmão. O que você precisa é de portas abertas. E o louvor é o segredo da chave de Davi para mudar as circunstâncias na sua vida, amém? Eu quero encerrar. Poderia trazer mais algumas situações que Davi passou. Por exemplo, quando Absalão se rebelou contra ele, o próprio filho, que é algo pior que isso. O próprio filho querer tomar o reino, o próprio filho tomar as esposas e deitar publicamente diante do povo, que o pai reinava, que o pai governava. Mas eu não vou entrar nesse ponto. Eu vou encerrar dizendo para você, às vezes nós não entendemos porque algumas coisas acontecem. Mas acredite em mim, Deus é poderoso para usar até mesmo as situações negativas e transformá-las em fonte de bênção na minha e na sua vida. Eu encerro contando para você essa história em um outro momento, mas eu vou contar de novo. Talvez muitos não estavam aqui. Conta-se que certa vez um homem estava viajando num barco e ele naufragou. Aquele barco naufragou e só esse homem escapou. Esse homem então foi parar numa ilha deserta. Não sei se você assistiu aquele filme O Náufrago. Parecido. Foi parar numa ilha sozinho, debaixo de chuva, sol. E então ele clamou a Deus e pediu a graça de poder construir uma choupana para se abrigar dos elementos da natureza. Então o Senhor o capacitou e ele construiu aquela choupana. E lá ele então passou a viver com tranquilidade, mas o desejo dele não era ficar ali ilhado, ele queria ir embora, ele queria sair daquele lugar, voltar para sua casa. Até que um dia ele orou ao Senhor, pedindo que enviasse alguém para resgatá-lo. E numa manhã, ele estava na praia e começou a chover, quando de repente um raio caiu em cima da sua choupana e incendiou a sua choupana. Ele orou pedindo socorro, mas o que ele viu foi uma situação, uma tragédia. O seu refúgio, o seu lugar de abrigo, agora pegando fogo, atingido por um raio, por ocasião de um raio ter atingido. Ele ficou chateado, desolado, brabo com Deus. Primeiro o barco afundara, agora a choupana foi destruída. Numa ilha tão grande, aquele homem pensou, o raio tinha que cair justamente na minha choupana. Tanto lugar para esse raio cair. E aquele homem então murmurava, reclamava, e parado na praia, se martirizando, vendo a choupana pegando fogo, ele percebeu que um navio vinha em sua direção. E finalmente ele foi resgatado.
Depois de subir no navio, ele perguntou ao comandante: como é que vocês descobriram que eu estava perdido aqui? E o comandante então respondeu: nós não sabíamos, mas de longe vimos uma choupana queimando. Imaginamos que fosse o sinal de alguém pedindo socorro. Preste atenção, meu irmão. Às vezes, para o barco da salvação chegar, a sua choupana precisa ser queimada. Você tem que parar de querer entender todas as coisas. Coisas acontecem na minha e na sua vida que te deixa decepcionado, chateado, e você fica até bravo com Deus, quando na verdade é o próprio Deus dando a solução do seu problema. É Deus mandando o resgate, é Deus levando até você a salvação, só que é do jeito dele, não é do seu jeito. Nós não precisamos querer entender a Deus, porque nós não podemos entender a Deus. Ninguém pode compreender a Deus. A criatura não pode explicar o Criador e os seus modos operantes. Apenas confie, apenas saiba, você tem um Deus, você tem um Pai, e esse Deus, esse Pai, confiou a você uma chave, e essa chave abre todas as portas que você precisa. Apenas creia, apenas confie. E que nesse ano novo, você possa usar essa na sua vida para abrir, meu irmão, as portas da vitória e ter acesso a tudo que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer amém? Pastor, e se porventura uma porta se fechar, eu quero te dizer, não reclame, apenas use a chave de Davi e uma porta maior se abrirá em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas antes, eu quero orar com você, selando essa palavra. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu quero que você ore ao Senhor nesse momento e diga: Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio na maneira do Senhor agir, e eu não quero, a partir de hoje, entender a maneira do Senhor agir, mas eu quero apenas confiar em Ti. Que o Senhor faça como bem, que o Senhor opere, ó Deus, aquilo que é necessário na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que os sonhos, os planos e os projetos do Senhor para a minha vida são todos bons. O Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito. O Senhor quer me ver vivendo uma vida vitoriosa, abundante, próspera. Por isso, Senhor, eu decido, nesse ano de 2024, viver confiado tão somente na Tua graça. Eu decido viver uma vida de adoração, de louvor. E eu decido, Deus, crer que a chave de Davi tem poder para mudar as circunstâncias adversas na minha vida. Tudo aquilo que estiver bagunçado, desalinhado, tudo aquilo que estiver ali com o dedo de Satanás, do inimigo na minha vida, será mudado, será ali completamente transformado pelo poder do Senhor. O inimigo não terá vez, o inimigo não terá ali poder para agir contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra as minhas finanças, porque eu estou nas mãos do Senhor, aquele que tem a chave de Davi, que abre portas e que ninguém pode fechar, e também ninguém pode abrir. Eu entrego a minha vida, entrego os meus sonhos, os meus planos e projetos nas mãos do Senhor, e eu declaro: esse ano de 2024, eu vou viver o extraordinário do Senhor, e vou acessar todas as portas que o Senhor preparou para mim, e o inimigo não vai me impedir de acessar nenhuma delas. Essa é a minha oração,
Essa é a minha confissão de fé, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, meu irmão, diga amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor, você vai receber aí o seu pão.